vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Queridos e amados irmãos e ouvintes, eu quero saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus. Na noite deste sábado, dia 21 de fevereiro, o penúltimo dia do nosso propósito de oração, debaixo do tema O Deus que anula sentença. E hoje, com a permissão do Senhor, nosso Deus, eu vou estar abordando um tópico de suma importância como os outros, mas a palavra de Deus, ela sempre se renova. E eu quero agradecer ao Senhor Deus pela sua participação nesta live na noite deste dia. Nessa oportunidade, individualmente, eu quero saudar a minha ovelha, a irmã Vânia Cunha. Seja bem-vinda, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Juntamente com a sua filha, minha ovelha Melissa, que está aí no estado do Rio de Janeiro. Que Deus te guarde e te proteja. Eu também quero saudar, nesta noite maravilhosa, a irmã Mara Rome, juntamente com a sua filha, estar aí merecidamente falando em um passeio. Que Deus abençoe a senhora e toda a sua estrutura familiar. A paz do Senhor, boa noite, seja bem-vinda e transmite um abraço ao irmão Roberto. Eu quero saudar aqui nesta noite, da mesma forma, de uma forma carinhosa, respeitosa, a irmã Ivete Maldonado. Deus abençoe a senhora, sua casa, uma excelente, abençoada noite. Eu quero também saudar a irmã Lília Souza, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu quero saudar a irmã Regina Maria de Paula, bênção de Deus, essa minha mãe branca. Tenho um carinho, um respeito muito grande e admiro essa guerreira. Deus abençoe poderosamente. Se você souber a história que eu tenho com a irmã Regina, você vai glorificar a Deus. Pastor, quanto tempo você teve com ela? Se não me falha a memória, eu tive 1 ou 2 contatos só com a irmã Regina. Mas quando Deus faz uma aliança, ela é duradoura. Glória a Deus. E também já está conosco o irmão Arlan. Deus abençoe a sua vida, sua esposa, a irmã Vívia, seu filho Gabriel. Glória a Deus. Boa noite, pastor. Terça, foi no hospital, hoje cheguei, não faz muito tempo, com a minha facite plantada, atacada, e esporão, calcanhar, misericórdia. Jesus tem misericórdia da senhora, irmã. Irmã Lília,
Irmão Geraldo Luiz, glória a Deus, apareceu abençoado, a paz do Senhor, boa noite, glória a Deus. Irmã Lu Moraes, irmã Lucilda, a paz do Senhor, boa noite, glória a Deus. Cláudio Oliveira, glória a Deus, paz do Senhor Jesus, juntamente com a senhora, sua mamãe, né? Deus abençoe a irmã Sônia. Hoje eu estive com eles aí, foi uma bênção. Ele até me deu mais um presente, né? Ele falou, pastor, vai ajudar o senhor na sua saúde, toma aí um tererê. Oh, glória! Então nós vamos aí, né? Já nos preparando. Meus amados irmãos, hoje eu estive conversando com a irmã Fátima, né? Ontem foi o sepultamento do seu esposo, né? Ela está muito sentida ainda, porque a ficha cai depois que nós sepultamos, um dia depois da morte de alguém, que a ficha cai. E ela está, né, muito assim, triste, chorando, mas nós estamos acompanhando ela mesmo de longe, e ela está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Um grande abraço à senhora, irmã Fátima Ribeiro, e toda a sua estrutura familiar. Seguimos aqui em oração pela senhora e a sua família. Deus abençoe a vida da irmã Rosalina e a sua família. Vamos para a Bíblia, sem Bíblia não dá. Meus amados, hoje, como eu já disse no começo dessa live, nós vamos abordar um tema e um tópico muito importante. O tema é o Deus que anula sentença. E nesse sexto dia, no penúltimo dia, nós vamos abordar o capítulo de número 8 do Evangelho de Jesus, que escreveu João. Capítulo 8, que escreveu João, que nós vamos ler. Irmã Maria da Glória, a paz do Senhor, minha ovelha, seja bem-vinda. Ela também é do Rio de Janeiro, oh glória. Vamos lá. Eu quero que vocês prestem bastante atenção em cada colocação que eu vou apresentar nesta noite através do Espírito Santo de Deus. E se você assim desejar, faça as suas anotações. Não esqueça, tá, que você tem uma folha dessa, uma folha de caderno, escrevendo aqui no cabeçalho o tema do propósito, o Deus que anula a sentença. E aqui, se você lembrar, você vai colocando os nomes das sentenças, né, de alguma palavra, algum trabalho espiritual, ou o nome de uma pessoa que liberou algum tipo de palavra sobre a sua vida. Você pode escrever e assim nós vamos estar orando. E no momento da oração, não esqueça de colocar as duas mãos sobre a cabeça e assim nós estaremos orando e clamando ao Deus do céu. Leiamos. Eu quero começar lá no capítulo, já no versículo, de número 4, que diz assim, no capítulo 8 de João, versículo 4. Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. E disse-lhe eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. E o que o Senhor diz? Escuta bem. Procurávamos apanhar numa armadilha, ao fazer, dizendo algo que eu pudesse usar contra ele. Fariseus estavam ali. Foi eles que pegaram aquela mulher, no ato, no próprio ato. Eles só pegaram ela ali porque eles sabiam que Jesus estava na cidade. Porque essa mulher, ela tinha seus erros. Ela tinha suas fraquezas. Provavelmente, ela já vinha cometendo esse delito contra o seu companheiro há algum tempo. Mas nesse dia que Jesus estava ali, eles resolveram pegar aquela mulher. Não para condená-la em si, mas sim para
pegar Jesus e condenar ele em cima das suas próprias palavras, em cima dos seus próprios atos. Presta bastante atenção. Dinésio, boa noite. Irmã Zélia, boa noite. A paz do Senhor, sejam bem-vindas. A minha esposa, Deus abençoe, seja bem-vinda. A Gilmaia Souza. Vamos lá. Olha só, no versículo 5 continua assim, ó, a parte B. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que o pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na areia. A Bíblia não mostra, não relata o que Jesus escreveu naquela areia. Mas eu penso com a mente de um pregador que ele estava escrevendo ali: eu mudo a sua história, eu mudo a sua sentença, eu anulo toda a sentença sobre a sua vida. Ele estava escrevendo, posso entender assim. Vamos continuar. Quando o Senhor Jesus, presta bastante atenção, ele chega na aldeia, pois ele passa um período longo de oração. E após o seu momento de oração, logo pela manhã, ele desce do monte e vai para a cidade. Então a multidão vê Jesus chegando na cidade, os fariseus da mesma forma, vê Jesus chegando. Então eles queriam alguma oportunidade, porque era sempre assim. Eles sempre queriam alguma coisa para condenar Jesus, para crucificar o Senhor Jesus, dentro do tempo deles, não no tempo do Senhor nosso Deus. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando o Senhor Jesus chega na cidade, eles olham e dizem: ele está aí. Nós precisamos de alguma coisa para ele caia e vamos fazer alguma coisa para que ele tropece nas suas próprias palavras. Irmão, não foram diferente quando as pessoas chegaram até ele e disseram: Senhor, é lícito que o César cobra impostos ilícitos de nós? Olha querendo que ele vá contra César. Então ele olha para cada um e diz: me dá uma moeda. Aí deram uma moeda ao Senhor Jesus. Jesus olha para eles, olha para a moeda e joga de novo para eles e pergunta: qual é a epígrafe que está nessa moeda? A face de César. Então dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Então o Senhor Deus, na pessoa de Jesus, ele tem a sabedoria plena. E essa sabedoria, ele nos conduz quando nós pedimos em Tiago, no capítulo de número 1, versículo 5, a qual ele diz: aquele que não tem sabedoria, porém peça a Deus sem duvidar. Então, eu e você, nós temos a graça da sabedoria divina. Você já se surpreendeu com você mesmo? Eu creio que sim. Quando você dá uma resposta a alguém, quando você faz alguma coisa, quando você dá um conselho a alguém, aí você fala: meu Deus, eu falei isso, eu dei esse conselho. Então, ou seja, é sabedoria através do Espírito Santo que te concedeu esta sabedoria, essa atitude, essa palavra. Então é necessário, nós estamos sempre na dependência do Senhor, buscando em Deus a sabedoria e a graça dele. Amém? Então vamos lá. Quando o Senhor Jesus chega na cidade, eles queriam uma oportunidade para pregá-lo. Ou seja, vamos fazer alguma coisa, porque ele vai cair e aí nós vamos amarrar as mãos e os pés deles. Só que me chamou a atenção que Jesus, na sábia sabedoria, ele chega e disse assim: pois bem, a lei de Moisés manda apedrejá-la. Sim. Então, já que vocês querem apedrejar, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Deixa eu trazer aqui uma explicação de uma ilustração que eu fiz aqui. Escuta. Hoje existe pessoas vivendo debaixo de condenação. Condenação do passado, condenação do presente, condenação por um erro que você cometeu, pelo deslize que você deu, por uma palavra que você falou, ou muitas vezes até mesmo inocentemente
pela sua postura, pela sua vida. A sua vida e a sua postura, ela implica inveja às pessoas. As pessoas têm inveja de você. As pessoas, elas querem ser você. As pessoas queriam se comportar como você. E é por elas não conseguir ser como você é, elas têm inveja. Elas querem te paralisar. Elas querem te destruir. Então, existe pessoas vivendo debaixo de condenação. E essa condenação, ela se transforma em uma opressão tão grande, que tem pessoas que são sensíveis, espiritualmente falando, que ela sente o peso da opressão na nuca, na fronte ou até mesmo no próprio corpo. Por quê? Porque essas pessoas estão debaixo de uma condenação. Escuta, debaixo de uma condenação não significa que você está condenado. Por quê, pastor? Porque eu vou te mostrar, tá? Ao longo desta live, no final você vai só levantar a mão e falar: Senhor, muito obrigado por isso. Glória a Deus, aleluia. Escuta, pessoas que já foram, por isso que eu falei acerca, tá? Pessoas que estão vivendo debaixo de uma condenação. Pessoas que já foram perdoadas por Deus. Eu aprendo duas coisas aqui. Primeiro, tem o perdão de Deus que é instantâneo, e tem um segundo perdão que é a própria pessoa que auto se perdoa. Como? Se o Senhor Deus já te perdoou, por que você está auto se condenando? Se o Espírito de Deus já te perdoou, por que você está auto se condenando? Quantas pessoas estão vivendo nesta situação, auto se condenando, mas o Senhor está falando ao seu coração, ainda que alguém liberou palavra de maldição sobre a sua vida, alguém está te crucificando, alguém está olhando para o seu passado e te crucificando no presente, e o Senhor olha para mim e para você e diz: eu, o Senhor, já te perdoei. E por que você fica alimentando aquilo que eu já esqueci? Pessoas ao ponto de não conseguir viver, ao ponto de não conseguir se relacionar. Por quê? Porque está vivendo debaixo de uma condenação humana, não de Deus. A própria pessoa está auto se condenando. Eu te falo uma coisa: se o Espírito de Deus não te condena, por que você já está se condenando? O Senhor, Ele nos aponta, tá, na Bíblia Sagrada, vários motivos para que eu e você levantamos a cabeça, não alimentamos o que a pessoa fala ou deixou de falar, porque se a sua consciência está limpa diante de Deus, se o Espírito Santo que você é ligado a Ele não te condena, por quê? Irmãos, hoje tem membros de igrejas, tá, vivendo debaixo de uma condenação chamado, sabe o quê? Não, me deu um branco agora, mas peraí. Isso. Obrigado, Espírito Santo. Vivendo debaixo de usos e costumes. É isso aí. Uso e costume não é bíblico. O que é bíblico é doutrina, ensinamento. Ou seja, hoje, dentro de muitas denominações, o jugo oh, meu Deus do céu. Não pode isso, não pode aquilo. E aí o que dá a entender que as pessoas que estão dentro do mesmo ciclo congregacional começam a condenar o irmão, a irmã. Não pode isso, não pode aquilo. Eu estou falando porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Quando eu encontrei, na época, um irmão de bermuda, eu me escandalizei. Eu fiquei atribulado, não pensando eu que aquele irmão com a bermuda estava numa vida de santidade mais do que a minha. É isso que o Senhor Deus está dizendo.
Irmãos, aquilo que você crucifica em um é liberdade para outros no Espírito de Deus. Então eu e você devemos pregar o amor, devemos pregar Cristo, devemos pregar a misericórdia de Cristo, devemos pregar o perdão de Cristo, devemos mostrar Cristo para as pessoas. Porque, irmãos, eu olho para a Bíblia Sagrada, encontro aqui, irmãos, irmãs e irmãs, hoje que estão afastados dos caminhos do Senhor, se desviaram do Evangelho, se desviaram da igreja, por quê? Por causa dessa questão, pessoas condenadas, pessoas vivendo debaixo de condenação. O pastor fala, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Só que essa pessoa aí, pastor, ela precisa trabalhar. Essa pessoa aí, pastor, ela precisa estar num ambiente de trabalho a qual a empresa exige esse tipo de roupa, a qual a empresa exige esse tipo de postura. Aí então essa pessoa vai deixar de trabalhar, aí o Senhor vai sustentar ela, sustentar a família dela, sustentar a casa dela e pronto. E a pergunta é, pastor, eu estou debaixo de uma condenação dessa. O que eu devo fazer? Primeiro lugar, se você está debaixo de uma condenação dessa e não se sente bem, você vai até o líder espiritual e fala, pastor, me dá sua bênção, que eu estou indo para outra denominação, servir a Deus lá, mas próximo da minha casa, alguma coisa assim. E ele, não, mas por que não, pastor? Eu só quero a sua bênção. Não precisa entrar em detalhes. Me dá sua bênção, ele vai dar sua bênção. Uns têm o costume de dar carta, aí vai dar sua bênção, vai dar a carta e você vai em paz. E aí você vai adorar a Deus com livre e espontânea vontade, porque servir a Deus não é pressão, servir a Deus não é obrigação, servir a Deus é amor, é liberdade no Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lá. Então, existe pessoas vivendo debaixo de condenação. O pastor liberou uma palavra e a igreja condena. A igreja condena. Porque essas pessoas que condenaram essa mulher no ato do adultério são as pessoas também que erram, são pessoas também que entram por caminhos errados, são pessoas que, irmãos, não são dignas diante de Deus, porque a Bíblia nos afirma isso. Todos nós estava sujeito ao inferno, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou. Romanos capítulo 5, versículo de número 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Ou seja, a graça é maior do que o pecado. Irmãos, tem pessoas que usam brinco, que usam maquiagem, não aquela maquiagem forte, mas uma maquiagem suave, mas tem Deus na vida, tem o Espírito de Deus na vida. Então, em nome de Jesus Cristo, cuidado com as pessoas que você julga, que você mata e que você joga no mundo, porque o sangue dela, Jesus vai te cobrar. Aleluia, 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 aleluia. Pessoas que já foram perdoadas, porque o perdão de Jesus é instantâneo, o perdão do Senhor Deus é instantâneo. Pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas ainda vive na presa da culpa. Na presa da culpa. Então, em nome de Jesus, se liberta hoje. Em nome do Senhor Jesus, quebra as correntes, quebra as algemas da religiosidade, pessoas muito santas. Eu e você não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Vamos lá, vamos seguir. Pessoas que estão sendo acusadas espiritualmente, acusada, e essa acusação se torna um peso. Aí, ó, filha do pastor, filho do pastor, ó, é pastor. Não, ela é crente, é irmã, é crente, é da igreja.
Só porque eu sou crente, só porque eu sou pastor, só porque eu sou da igreja, eu sou imperfeito? Aliás, eu sou perfeito. Eu não peco, eu não tenho minhas necessidades, eu tenho uma mente, eu tenho um coração, entenda isso. Eu tenho um corpo que habita o Espírito de Deus, que vivo no mundo pecaminoso. Lembra o que Isaías disse? Ele disse: Senhor, eu vivo no meio de um povo, de impuros lábios, me ajuda. Por favor. Você até quando vai ficar preso a essa condenação humana, sendo que o Senhor já te libertou? Sendo que o Senhor já quebrou as algemas. A Bíblia nos afirma em 1 João, capítulo 2, versículo de número 1. Leia comigo. Leia comigo. 1 João, capítulo 1, versículo de número 2. Perdão? 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-vos. Olha Jesus falando, porque olha a intimidade. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas, para que vocês não pequeis. Ele dá uma advertência. Vocês não pecam, tá? A palavra pecado é errar o alvo, não peca. Mas eu sei que vocês não são perfeitos, eu sei que você não é perfeita. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende as nossas causas diante do Pai. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, aquele que é justo. Ou seja, só ele tem poder para advogar a sua causa, sabe por quê? Porque se eu e você cometemos um delito, vamos contratar o advogado também errou. O advogado também tem falha, o advogado também tem seus deslizes, mas esse advogado aqui é o único que pode bater no peito e dizer: ei, esse aqui estou absorvendo, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso, porque o seu advogado é perfeito, aleluia, glória a Deus. Eu quero que você já declare nesta noite uma palavra profética, escrevendo aí nas entrelinhas. Escuta, escreva isso por favor. Onde Jesus está, a acusação é anulada. Escreve, por favor. Onde Jesus está, a acusação é anulada. Eu quero que você decreta isso em nome de Jesus. Por quê? Porque quem habita dentro de você é o Senhor Jesus. Quem habita dentro de você é o Espírito Santo. Então, se ele habita em você, por que você vai ficar ainda preso e se alimentando das acusações do passado e até mesmo da acusação do presente? Então, declara aí em nome de Jesus. Onde Jesus está, a acusação é anulada. Aleluia! Oh, meu Deus, estou sentindo a presença do Senhor aqui. Pastor Anderson, eu estou com um peso tão grande na minha alma. Eu estou com um peso tão grande no meu espírito. Pastor, eu não estou em pecado. É porque, pastor, falaram algo de mim, pastor. O pastor pregou algo muito duro, pastor. E as pessoas da igreja começaram a olhar para mim, pastor. Isso no meu coração ficou apertado. Pastor, o que eu faço, pastor? Me procura. Que eu vou te dar uma palavra de fé e de esperança, baseada na palavra de Deus. Por favor. Hoje, as pessoas estão demonizando tudo. A praia é do diabo. Não, quem fez a praia foi Deus. Eu tenho que saber, frequentar a praia. Eu, como servo de Deus, eu não vou colocar, uma tanguinha e vou arrancar minhas blusas e vou ficar lá me quebrando. Não. E tem praias reservadas. Então a praia não é do demônio, a praia é o Senhor que Deus que fez. Nós temos que saber usá-la. Então pessoas demonizando tudo. Não é desse jeito. Então, em nome do Senhor Jesus, entenda isso. Onde Jesus está, a acusação é anulada.
Uma pastora foi na praia com o esposo dela. Irmão, ela colocou lá o short, né? Colocou o seu maiô normal, tal, e ficou tranquila. Numa praia isolada, reservada, no horário bom. E ela ali curtiu a praia, curtiu o sol, e foi para casa. E irmão, de noite glorificou a Deus. Cadê a acusação? Não teve. Em nome de Jesus, entenda isso. Se via Cristo, não é jugo. Se via Cristo, é liberdade no espírito, mas com decência e ordem. Não pode isso, não pode aquilo. O interessante é que eles condenam você, eles crucificam você, mas faz pior do que você. Vamos para a Bíblia, vamos adiantar. Dentro do tópico, a qual você acabou de escrever aí, onde Jesus está, a acusação é anulada, eu entendo que a misericórdia do Senhor nos alcançou. Eu quero que você declare essa palavra hoje. Irmão, cada palavra dessa que você declara é um peso de acusação que caia por terra. E a declaração é: a misericórdia do Senhor me alcançou. Escreve: a misericórdia do Senhor me alcançou. Aleluia. Se a misericórdia do Senhor te alcançou, eu cito a você o Salmo de número 51. Se o Dinésio puder colocar na tela, tá? Se puder me auxiliar nesta noite, não sei se ele está pelo celular ou está pelo notebook, mas o Salmo 51, no verso de número 1, 2, 3, 4, irmãos, é um salmo de restauração, é um salmo que mostra a misericórdia de Deus, é um salmo que mostra a graça de Deus. Irmãos, escuta uma verdade: o Senhor Deus não pensa como o homem pensa, o Senhor Deus não pensa como um pastor, o Senhor Deus não pensa como um padre, o Senhor Deus não pensa como um presbítero, o Senhor Deus não pensa como um apóstolo, o Senhor Deus não pensa como o homem pensa. O Senhor Deus, ele pensa totalmente diferente. Os pensamentos de Deus nem se compara ao meu e o seu, o amor de Deus nem se compara ao meu e o seu. Então, em nome de Jesus, irmãos, mergulha na graça do Senhor, como eu citei e repito, Romanos capítulo 5, versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, a graça é maior do que o pecado. Rabachaiaçô. Obrigado, Dinésio. Vamos ler o texto do Salmo 51, verso 1. Olha Davi buscando o Senhor. Olha que esse salmo mostra o pecado, tá? Davi, Batseba, adultério. Davi cometeu um pecado de adultério. Então Davi reconheceu o seu pecado, porque o primeiro passo é você reconhecer o seu erro, reconhecer suas falhas e buscar naquele que é o advogado fiel e justo, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Olha aí, ó. Salmo 51. Tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tuas benignidade, ou seja, segundo a tua misericórdia. Aleluia. Apaga as minhas transgressões, os meus pecados. Glória, Deus da minha alma. Segundo a multidão das tuas misericórdia, lava-me completamente da minha alma, aleluia, lava-me da minha iniquidade, purifica-me, aleluia. Esta é a oração que Davi fez, e o Senhor Deus restaurou a vida de Davi. Deixa eu te falar uma verdade, no seu secreto, em Mateus 6,6, acabou para a acusação, acabou para Satanás, porque em Mateus 6,6 entra para o teu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho, cai de joelhos, chora, pois aquele que está em oculto no secreto te responderá. E eu digo a você nesta noite, que toda acusação caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque a graça dele te alcançou. Jesus fala para aqueles homens:
Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que te acusa, aquele que te condena, aquele que quer te crucificar, pergunta a eles se eles não têm pecado. Jesus olha para ela e pergunta: cadê os seus acusadores? João capítulo 8, versículo de número 4, 5 diante. Cadê os seus acusadores? Aí ela olha para o Senhor Jesus e disse: não estão aqui. Então Jesus olha para ela e diz: nem tampouco eu te condeno. Escuta. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz assim: aonde estão os seus acusadores? Porque naquele exato momento, Jesus começou a absorver aquela mulher, anular a sentença de condenação. Escuta, que forte a realidade aqui. Escuta, Jesus olha e pergunta: cadê os seus acusadores? Por quê? Porque é o seguinte, a mulher estava exposta, sozinha, sem nenhum familiar ali, estava exposta, e o que me chama a atenção, que a multidão cercava ela, com pedras nas mãos. E o que me chama a atenção que, quando ela estava exposta, a multidão cercava ela com as pedras nas mãos, a lei contra ela era definitiva. A sentença é: vamos apedrejar. Vamos matá-la. Só que eles não podiam matar, como eu disse, porque eles estavam usando o erro daquela mulher para atingir Jesus. Quem sabe alguém está usando o erro de alguém ligado a você para te crucificar. Voltando lá atrás, aí é a filha do pastor. Você já observou que a filha de pastor não tem nome? Filho de pastor não tem nome? E muitas vezes a esposa do pastor também não tem nome. A esposa do pastor é o filho do pastor, é a filha do pastor. Da mesma forma você, alguém quer usar o erro do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, alguém ligado a você para te crucificar. Mas o que me chama a atenção, que aquela mulher, ela não tinha nenhuma defesa ali. Mas quando eles lançam ela diante do Senhor Jesus, Jesus passa a ser o advogado dela. E quando Jesus passou a ser o advogado dela, agora a sentença mudou. Jesus foi colocado diante daquela mulher. E Jesus olha para ela e disse: cadê os seus acusadores? Aleluia! Naquele momento, o Senhor Jesus cancelou toda a sentença de morte na vida daquela mulher. Quando eu e você estamos diante do Senhor nosso Deus, a sentença é cancelada. Romanos capítulo 8, versículo 1. Que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, guiado pelo Espírito de Deus. E aqui eu trago uma outra explicação e uma aplicação super importante. Quando você está diante de Cristo Jesus, a condenação perde força. Quando você está diante do Senhor, condenação, seja ela a esfera que for, ela perde força. Por quê, pastor? Talvez você está sendo julgado por alguma coisa. Talvez alguém já decidiu o seu fim. Vamos acabar com ela. Vamos acabar com ele. Com essa fofoca aqui nós vamos acabar com ela. Com essa mentira aqui nós vamos acabar com ele.
Talvez o inimigo esteja dizendo, acabou. Mas a última palavra não vem dos acusadores. A última palavra não vem do enganador. Não vem do invejoso. Porque em Provérbios 16:1 está escrito que do coração do homem são os projetos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. A última palavra para a sua vida é aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, Jesus Cristo de Nazaré, que diz a você nesta noite, aleluia, eu dou a última palavra. Eu dou a última palavra. Deixa eu adiantar. O Senhor Jesus, ele não concordou com o erro daquela mulher, com o pecado dela. Ele absorve ela e diz assim, vai e não peques mais. Escuta. No mesmo capítulo que o Senhor Jesus se apresentou como um advogado fiel, anulando a sentença de morte dela, é no mesmo capítulo que o mesmo homem, Jesus, que absorveu ela, é o mesmo que teve autoridade de falar com ela, vai e não peques mais. Vai e não erre de novo. Vai e não adultera novamente. Para eu finalizar deixando uma palavra no seu coração, e se você não dá um glória a Deus, se você não dá um aleluia, se você não deixar um comentário, eu não sei. Porque o que eu vou falar agora para você é pelo Espírito de Deus. Escuta, se o Senhor Jesus não te condena, quem pode condenar? Quem? Jesus disse, vai e não peques mais. Eu não te condeno. Se o autor da vida está te dando a oportunidade, te absorvendo, acabou. Aí vem aquele santarrão do seu esposo, a santarrona da sua esposa, ou o santarrão da irmã da sua igreja, a Santa Rana, a irmã da sua igreja, quer te crucificar. Também você não ora, você ora mais do que eu. Também você não lê a Bíblia, então você lê a Bíblia mais do que eu. Você também não jejua, então você jejua mais do que eu. Santa, santo. Mateus capítulo de número 7. Dinésio, pode colocar na tela, Dinésio, para eu já orar? Por favor. Mateus 7, 1. Mateus capítulo 7, versículo de número 1 e 2. O Arla gosta disso, o Arla. Gosta. Coloca na tela, Dinésio, para eu adiantar aqui e finalizar. Enquanto o Dinésio vai colocar na tela, eu vou entrar aqui com uma frase que vai mexer com a sua estrutura. Escuta. A culpa não te define. Eu vou repetir. A culpa ou o seu erro não te define. O erro não é o seu destino. O seu passado não cancela o seu futuro. Dinésio colocou na tela, obrigado. Mateus 7:1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgarás, também será julgado. E com a mesma medida vos medirão. Se você não quer ser julgado, não julga ninguém. Se você não quer ser apedrejado, não pedreja ninguém.
Se você não quer que as pessoas falem de você, não fala mal de ninguém. A culpa não define, não te define. O erro não é o seu destino. Por que não, pastor? Por causa da graça. A graça te levanta. A graça te sustenta. A graça te purifica. Por intermédio do sangue de Jesus. Pastor, então hoje eu posso respirar? Pode. Por quê? Porque você está diante do Senhor Jesus. E se você está diante dele, você pode receber um novo recomeço. Um recomeço de uma nova história, de uma nova vida. Seja feliz. Vânia Cunha, seja feliz. Seja feliz. Em nome do Senhor Jesus, toda condenação espiritual está sendo quebrada sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Toda prisão emocional cai por terra em nome do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a orar comigo agora. São 21 horas com mais 50 minutos. Ore comigo, com as duas mãos sobre a cabeça, e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Amanhã, se Deus permitir, é o último, 7º e último dia. Mas hoje nós vamos orar para que o Senhor traga um bálsamo de cura sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ore comigo. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, Senhor Deus, adentro a Tua presença, pela Tua infinita misericórdia, pois juntos, meu Deus, com a minha irmã e o meu irmão, nos colocamos, meu Pai querido, debaixo das Tuas potentes e poderosas mãos. Ó grande Deus, peço humildemente que o Senhor, meu Deus, olha para cada um de nós, pois eu creio, meu Deus, com Teu olhar de misericórdia, de amor, de bondade. Pai, não somos perfeitos, mas, meu Deus querido, colocamos diante de Ti as nossas vidas para buscar em Ti a misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, perdoa as nossas fraquezas e os nossos pecados. Meu Deus, se existir culpas escondidas, se existir vergonhas, meu Deus, se existe, meu Pai, acusações espirituais, que agora, meu Deus querido, a Tua voz fale mais alto. O Senhor, meu Deus, cala toda a voz do acusador, cala toda lembrança que oprime, cala toda palavra que foi lançada para destruir, assim como aquela mulher que ficou de pé diante de Ti e que ergueu agora, ó Deus, quem estava, meu Pai, prostrado.
Pois o Senhor, meu Deus, levantou aquela mulher diante dos seus acusadores. O Senhor, meu Pai, perdoou ela diante dos seus acusadores. Meu Deus e meu Pai, peço humildemente que toda pedra levantada contra esta vida, que caia por terra agora. Toda sentença emocional, toda condenação espiritual, todo o peso do passado, seja removido pelo poder do teu sangue, Senhor Jesus. Ó Senhor, visita agora. Visita quem está chorando, escondido, com as duas mãos na cabeça, meu Deus, na certeza que essa opressão da acusação está caindo por terra. Visita quem se sente, meu Pai querido, indigno. Visita quem pensa que não tem mais jeito. Hoje declaramos que há recomeço, a restauração, a perdão e a graça, como o Senhor nos afirma em sua palavra, em Romanos capítulo 5, versículo 20, aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, meu Deus. Eu creio nessa verdade, Senhor, que a paz que excede todo entendimento invada, meu Pai querido, agora a cada casa, adentra, meu Deus, a cada coração. Meu Deus, em nome de Jesus, que a corrente caia por terra, que a culpa, meu Pai querido, ó Deus desolado, caia por terra, que a mente seja limpa, meu Deus, e que o coração seja restaurado. Nós clamamos, meu Pai, declaramos, meu Deus, e cremos em nome do Senhor Jesus, porque a sua palavra nos traz a esperança. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, nós cremos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, na noite, meu Pai, deste dia. Senhor, estamos orando, estamos te buscando, meu Deus, há 6 dias consecutivos, Pai, na certeza que o céu está aberto em nosso favor. Meu Senhor e meu Pai, eu apresento diante de Ti, meu Deus, pessoas, Pai querido, que estão na certeza, meu Pai, ó Deus, debaixo de algum tipo, meu Pai, de condenação humana, Pai querido, pessoas que estão sob jugo humano, Senhor, meu Pai, sobre opressão humana, meu Deus, ou até mesmo espiritual. Meu Deus, quantas vezes, meu Pai, eu já ouvi, Senhor, meu Pai, líderes, meu Deus, amaldiçoar, meu Deus, com palavras, pessoas, meu Deus, ó Pai querido, dizendo, se você sair da nossa igreja, você não vai ser bem sucedido lá, você não vai crescer lá. Meu Deus, são palavras, meu Pai querido, de maldição, mas essas palavras estão sendo neutralizadas agora, essas palavras estão sendo, meu Deus, anuladas agora, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Palavras, meu Pai, lançadas, meu Pai, sobre a vida emocional, sentimental, ministério, meu Deus querido, na família, meu Deus, pessoas lançando palavras, dizendo, você não presta, você não vai conseguir, você vai morrer na miséria, tu vai morrer cancerosa, tu vai morrer canceroso. Eu rejeito essas palavras agora, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha anular essas palavras agora, pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu peço ainda, aonde houver, meu Deus, uma sentença, aonde existir, meu Deus, uma sentença, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa que está aprisionada, que caia por terra agora. Meu Senhor, a tua palavra nos traz a esperança, meu Deus, que nada vai prosperar, nenhuma arma, nenhuma ferramenta, nenhuma língua, meu Deus, de inveja, meu Deus, vai prosperar sobre as nossas vidas. E eu creio nessa verdade. Eu clamo pelo sangue de Jesus. Eu clamo pelo sangue de Jesus. Eu clamo pelo sangue de Jesus.
Meu Deus, aonde tiver, meu Pai querido, ó Pai, uma pessoa, meu soberano, que está sobre acusação do passado, meu Deus, que está, meu Pai querido, sobre o jugo do passado, a alma, meu Pai querido, angustiada, meu Deus, que essa pessoa venha ser liberta agora, meu Deus, de alguma coisa que ela fez no passado, meu Deus, não vai definir o seu futuro, meu Deus, não vai definir o seu, meu Deus, seu destino, porque é o Senhor, meu Deus, que dá a última palavra, é o Senhor que muda a situação do homem, meu Deus, quando Pedro estava preso, Senhor, meu Deus, aquela prisão, meu Pai querido, não definiu o futuro de Pedro, porque o Senhor, meu Pai, interviu, o Senhor enviou teu anjo e pôs Pedro em liberdade, segundo o homem, meu Deus querido, Pedro ia ser morto pela manhã, mas segundo a tua vontade, Pedro foi liberto na madrugada. Oh, menecalachon devácia, meu Deus, se alguém, meu Pai, está sendo condenado humanamente falando, meu Deus, que essa condenação caia por terra, meu Deus, no ambiente de trabalho, meu Deus, no ambiente do lar, no ambiente da família, no casamento, meu Deus, que caia por terra agora, na vizinhança, que caia por terra agora, toda palavra sentenciada pelo poder do sangue de Jesus, meu Deus, como ministro da sua palavra, levantado pelo Senhor, eu abençoo agora. Eu abençoo agora. Eu tenho autoridade do Senhor para abençoar esta vida, para abençoar esta casa, abençoar essa família, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, oramos e assim te agradecemos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pai, oro, meu Deus, por mim. Ó Deus, o Ney Soares, Vitor, Vinícius Fonseca, Luiz Eduardo Fonseca, Fábio Luiz Fonseca, restauração. Restaura, Pai. Restaura essas pessoas, restaura essas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, essa pessoa entrou pela primeira vez na live. Meu Deus, se ela entrou porque o Senhor tocou nela. E se o Senhor tocou nela, meu Deus, toda sentença de acusação caia por terra e a restauração se manifeste agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, restaure esse casamento. Meu Deus, se porventura esse casamento, meu Deus, tem sido alvo de trabalhos espirituais, que caia por terra agora. Se algum trabalho feito, meu Pai, nenhuma encruzilhada, na Mata Virgem, nas cachoeiras, nas ruas sem saída, até mesmo dentro de um cemitério, ali, meu Deus querido, localizado como no cruzeiro daquele cemitério, meu Deus, numa rodovia, que caia por terra agora, que estas pessoas, estas vidas, meu Deus, alcance a sua graça redentora e que essas vidas venham a ser libertas pelo poder do sangue de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, aleluia, aleluia. Se você não dormia, hoje você vai dormir em paz. Em paz. Tem algumas pessoas que entrou na live hoje, são novas. Como a pessoa aí, acho que é Ney, né? Ney Soares. Ela pode me enviar esses nomes completos para o WhatsApp da oração que está na descrição da live. Envia, por favor, os nomes. Tá? Entrou também aqui a Maria do Carmo de Jesus, né? Glória a Deus. Também provavelmente é a primeira vez. Envio o nome e o pedido de oração, irmã Maria do Carmo, para o WhatsApp da oração que está na descrição da live, tá? Que eu vou estar orando e apresentando no altar da oração. Irmãos,
Hoje eu comprei vários painéis, tá? Porque o Senhor Deus, Ele me despertou para eu fazer o próximo propósito de oração. Segura um pouquinho só. E só que, lembra que eu fazia um painel dentro do vale? Só que observando, eu vi chuva, tempo, destruindo o meu mural. Então, o que o Senhor Deus mandou eu fazer? O Senhor mandou eu fazer, tá? Eu comprei hoje, tá? Umas folhas de papelão, e eu vou estar colocando eles aqui, ó, na parede, tá? Centralizado, e vou colar as fotos aqui, ó. E eu vou fazer o meu mural de oração aqui na parede. Então, vai se preparando aí, tá? Que eu vou entrar no novo propósito, tá? Do mural da intercessão. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora, agradecendo para a glória de Deus, o nosso Senhor. E quero perguntar, tem alguém nesta noite que ainda não confessou o Senhor Jesus como seu Salvador? Pastor, eu me desviei. Pastor, eu estou afastada dos caminhos do Senhor. Eu me distanciei já tem muito tempo, pastor. Pastor Anderson, eu ainda não confessei Jesus como meu Salvador. Eis aí a oportunidade. Pastor, eu quero me reconciliar hoje. Então escreva aí na live. Agora, eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus. E se você ainda não confessou, escreva aí, eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Escreva. Se você quer reconciliar com o Senhor Jesus, está afastado, quer voltar hoje, ou você que ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, queira hoje, nesse exato momento, escreve aí que eu quero orar por você. Volte para os caminhos dele. Volta para a graça. Volta debaixo das mãos do Senhor, porque só Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode mudar o destino da sua vida. Mas só vai depender de você. Então, se você queira confessar a Cristo como seu Salvador, ou se reconciliar, escreva aí para eu estar orando e apresentando a sua vida no altar do Senhor. Vamos finalizar? Pega o seu copo com água, em nome de Jesus, isto, e oremos. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus eu consagro a Ti esta água, na certeza, pela fé, que quando essa pessoa fizer uso desta água, algo sobrenatural acontecerá sobre a sua vida, ou sobre a vida dessa pessoa que vai fazer uso, orando para a glória de Deus, e consagro em nome de Jesus. Amém. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, finalizando com a bênção apostólica, eu não posso deixar de falar, porque o ministério que Deus me confiou, ele é sustentado por Deus e por você. Por quê, pastor? Por mim. Porque o Senhor Deus tem te dado condições. E através das condições, você tem abençoado o ministério. Hoje eu estava orando pela vida dos fiéis e falando, Senhor, ela sendo abençoado, o ministério é abençoado. Ele sendo abençoado, o ministério é abençoado. Senhor, ela ganhando, o ministério ganha. Ele ganhando, o ministério ganha. Então, Senhor, abre as janelas do céu. Eu orei assim hoje. Então, meu santo, eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Então eu peço, pastor, eu quero ser dizimista, pastor. Eu quero ser ofertante. E eu quero ser mantenedor do ministério que Deus te confiou, pastor. Eu quero enviar minha contribuição. Eu quero enviar meu dízimo. Eu quero enviar, pastor, a minha oferta. Eu quero abraçar essa obra, pastor. Como é que eu faço? Irmãos, tem um número do WhatsApp na tela. O Dinésio vai me auxiliar, como sempre, e vai colocar aí, ó, o número da Caixa Econômica Federal. Ele vai colocar aí, ó, o número do Banco do Brasil e vai colocar aí o Pix. Tá? Então, se o Espírito de Deus tocou no seu coração, dessas formas você pode estar abençoando o ministério que Deus me confiou. Através da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil ou através do Pix. Nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Porque eu digo a vocês, se fosse para o meu uso pessoal, eu não pediria. Mas é para a obra do Senhor.
Então você vai estar nos ajudando no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, através do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e da mesma forma, através do Pix, a qual o Dinésio está nos auxiliando e colocando aí na sua tela. E aí você tira um print e aí depois você, com calma, faz aquilo que o Espírito de Deus colocou no seu coração. Finalizando amanhã, se Deus permitir, às 21 horas, estaremos finalizando esse propósito de 7 dias de oração com o tema O Deus que anula sentença. Eu tenho certeza que sua vida não será mais a mesma, em nome do Senhor Jesus. E fique atento comigo, que tem mais propósito aí para a glória de Deus. Encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus. Diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos, por favor. Obrigado, Dinés, pelo seu auxílio. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu domingo venha ser um domingo de paz, livramento, descanso, conquista, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Amém. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Precisando de mim, o WhatsApp da oração está aí. E quem tem meu WhatsApp pessoal, vai no meu WhatsApp pessoal. A oração que foi feita hoje, novamente, foi gravada. E eu vou compartilhar com os irmãos do WhatsApp da oração. E se você quiser, me pede. Pastor, me manda a oração, por favor. E eu vou estar enviando a vocês. Amém? Muito obrigado. Uma excelente, abençoada noite. E até amanhã, querendo Deus, às 21 horas, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.